Mil embaixo do caminhão na primeira geração de Isso é Pokémon. famoso. Isso já foi provado boato e não tem por que eu explicar Será? Será que não é isso que eles querem que você imagine? razões aqui, porque é óbvio. Mas o que eu posso fazer é dar contexto. A primeira geração foi lançada numa época que o acesso à informação era mais restrito, o que facilitava a existência desse tipo de boato. Tanto que hoje é Sair em revista, gente. Essas coisas saíram em revista. Tem um monte de fake news de Street Fighter, Dragon Ball, Pokémon, que saía em revista oficial, cara. Maluquice. Aí o cara pegava uma revista em espanhol do México, traduzia a parada da fake news mexicana, assim, meu Deus do céu, se eu bater 3 vezes com a cabeça no monitor, vai sair o Pokémon. É uma maluquice na época, cara. Vocês não têm noção de como é que era. É, o Shenlong e tal, exatamente. bem difícil fazer qualquer coisa parecida vingar, porque acaba desmentida antes mesmo de chegar nas massas. Dito é um clone de Mil. Isso é uma teoria de fã que nunca foi validada por nenhum material oficial. Mas eu acredito que seja, tá? Essa eu acredito que seja. Tudo que tem dentro do jogo aponta que é. Vamos ver se ela vai explicar. Mas ficou popular porque é crível, já que é possível encontrar ditos no laboratório abandonado de Cinnabar, onde o experimento Mewtwo foi realizado. Não é o tipo de informação que vai ser validada nunca, mas é um jeito de expandir o pouco da mística do jogo que é mostrada pra gente. Missigno. É verdade. O Pokémon não vai falar isso, mas nos jogos tá lá. Tipo, tá lá. Você junta 1 mais 1 igual a 2, tá lá, sabe? 1 mais 1 igual... Eu tenho um meme com a minha namorada. Olha o meme idiota da pessoa, que é tipo... 1 mais 1 igual a 11 de setembro. Por quê? Porque tem um episódio de South Park onde o Cartman tenta provar que o Kyle foi o culpado, ou o Stan, não lembro, pelo 11 de setembro. Vou mostrar pra vocês, no meio do vídeo, coitado. O que eu vou mostrar aqui hoje é uma apresentação da verdade por trás de 11 de setembro. Cacete! Disseram que o fogo do combustível do avião derreteu a armação de aço das torres, o que o levou ao colapso. Sabiam que a temperatura do combustível não é suficiente para derreter aço? Disseram que o Pentágono também foi atingido por um avião, mas veja essa foto. O buraco não é grande o bastante. Se um avião o atingiu, cadê os destroços? Agora a grande pergunta. Se os terroristas não causaram os ataques, quem foi? Lembre-se de que havia 2 torres. 2 menos 1, 1. 11. 2 menos 1 é 1. 1. E há 9 membros na diretoria de Silverstein. Isso é 9, 1. 9 11. Pegue 2 menos 1 mais 11 e você tem 12. O que nos leva ao mentor dos ataques. Caio. Eu? 12 contém os números 1 e 2, assim como o urinol de ontem, onde alguém fez número 2 em vez de número 1. Adicione 1 e 2 a 9 e 11 e você tem 9 e 14. Tire o 4 e você tem 91. Exatamente a nota do Caio na prova 12 dias depois de 11 de setembro. Quem se beneficiaria com os ataques? Caio. Quem não foi visto na manhã em que as torres caíram? Caio. Quem fez cocô no urinol? Caio. Mas a maior evidência de todas é essa foto da torre 2. Quando aproximei, notei alguma coisa, mas quando digitalizei no computador... Quem lembra esse meme aqui que tem a cabeça de um demônio? Esse é um meme. Nossa, tem um demônio na fumaça. Isso é antigo. Você quase escapou impune, babaca. Isso é muito bom! E por que eu tô falando isso? Eu nem lembro. É um jeito de expandir o pouco da mística do jogo que é mostrada pra gente. Por que eu tô falando isso? Missigno. Por que eu tô falando isso? Eu falei, tinha um meme com a minha namorada, que a gente faz 1 mais 1. Ah, eu lembrei. Eu falei, gente, é óbvio que o Dito é clone falho do Mil. Isso é óbvio. Quem consegue juntar 1 mais 1 percebe isso. Aí eu lembrei de que 1 mais 1, você junta os dois, 11. E depois que a gente viu esse vídeo, eu e minha namorada, a gente ficou com esse meme. 1 mais 1 igual a 11 de setembro. Então, toda vez que a gente quer fazer uma teoria maluca, a gente começa assim. A gente começa a juntar tudo com 11 de setembro. Enfim. Esse aqui já foi explicado por diversas pessoas ao longo da existência da internet. Mas Missigno é um placeholder. Você só consegue forçar o encontro com Missigno se danificar a memória interna do jogo o suficiente. A imagem dele no jogo é só um sprite compilado. E como teve muito conteúdo descartado nos primeiros jogos, é provável que ele deveria ter sido um Pokémon sim. Mas não com esse nome, nem com essa imagem. E pra variar, muitas creepypastas saíram disso. A Síndrome de Lavender Tall também é uma creepypasta.
E isso vem de uma época que qualquer Não, a notificação tá bugada, alguns tocam, outros não, vou ter que entrar em contato, mas eu tô recebendo, tá? O Chocolate mandou o seguinte, revista 1º de abril zoando os caras e fã espalhando... O quê? O Chocolate mandou o seguinte, revista em 1º de abril zoando os caras e fã espalhando como verdade. Ah, é, sim. Teve isso também. trilha sonora minimamente bizarra ganhavam a creepypasta, igual várias outras mídias ganharam sua variação. Beijinhos, Mickey, Mario, Sonic, Coragem o Cão Covarde. A lista é longa. O incidente de Porygon. Isso é real. Em 1997 foi ao ar o episódio focado no Porygon, e durante uma das batalhas teve o efeito de flashes de luz, o que causou mal-estar e episódios epiléticos em algumas pessoas que assistiram, o que levou ao banimento do episódio. E não, isso não foi proposital. Na verdade, é o tipo de polêmica que nenhuma empresa de entretenimento infantil quer estar atrelada. Tanto é que hoje, filmes e jogos são obrigados a terem um aviso de saúde para pessoas com fotossensibilidade. Não só isso, mas como hoje em dia, quando você tá vendo um anime e a cena fica escura no meio da ação, começa a ter um monte de brilho, fica tudo escuro. É por causa desse evento. Então sempre que tem uma cena de ação e as coisas ficam escuras, é por causa de Pokémon. Obrigado, Pokémon. E aí no Blu-ray eles tiram isso. Cubone é um filho de Kangaskhan. Teoria. O que acontece é que na primeira geração muitos traços se repetem entre os Pokémon. Então, porque o bebê da Kangaskhan é um pouco parecido com o Cubone, teorizam que ele seja esse bebê. Mas não, é só uma teoria, sem respaldo. A morte do Raticate do Blue. Isso é De fato. novo, uma teoria Fato, que usa de base o Raticate desaparecer do time do Fato. Blue depois que você Só não vê quem não quer. Junta um mais um. enfrenta ele no SS Aim. E é só isso. A explicação mais plausível é que o Blue simplesmente capturou Pokémon mais fortes do que o roedor da primeira Não, rota não, e não. decidiu deixá-lo na box. O Não, símbolo não. De Vamos lá. novo, uma Presta teoria atenção. que usa de base o Raticate desaparecer do time do Blue depois que você enfrenta ele no SS Aim. E aí o quê? Aí quando você tá na torre de Lavender Town, ele tá saindo de lá depois de visitar um túmulo. Porra, Gabi. Eu acho que você tá sendo uma agente do governo. Tá tentando impedir a verdade de se espalhar. A segunda teoria aí, que ela... Não, teoria, isso aqui... Eu acho que ela tá do outro lado. Ela tá contra a gente. Eu acho que ela tá contra a gente. Isso aqui é Psyop. Isso é Psyop. São operações pra enganar o público, criando uma falsa verdade pra substituir a verdade. Fica de olho na Gabi, hein? E é só isso. A explicação mais plausível é que o Blue simplesmente capturou Pokémon mais fortes do que o roedor da primeira rota e decidiu deixá-lo na Tá envolvida com a Globo. box. A polêmica da Jinx. Isso de fato aconteceu. Na primeira temporada do anime, a Jinx foi acusada de ser uma referência ao Blackface. Só que não é, né? A Jinx é uma referência às Gyaro, especificamente. Que é uma cultura japonesa aqui, ó. Um tipo de cultura japonesa, de moda, né? Então a Jinx é basicamente isso aqui, ó. Isso aí é a parada estética Eu não deles. vi. Já foi minha vez? Aí, ó. Agora tá sendo. Vi a notificação, tá vindo do nada. Isso aqui pra eles é outra parada cultural, completamente diferente. Isso aqui vem muito mais dos bronzeados de Okinawa, tá? Inclusive. E americano em geral tende a ver tudo com a lente dele, sabe? Eles esquecem que existe outro país com 2000 anos de história, tá ligado? Então a Jinx é baseada em uma Gyaro. Só que nos Estados Unidos juntou a parada deles e deu esse problema todo. Gal, Gyaro, tem outras que é mais pesado ainda, tá? Que fica cada vez mais abstrato. Cada vez mais radical. As fotos aqui. E aí tem até um outro termo pra esse aqui, eu acho. Que já vai ficando mais além. Tipo as Gyaro Hardcore, sabe? Que vira outro... Tem outro nome específico pra isso. Aqui. Olha só. Tá vendo? Para desviar desse tipo de acusação, a Pokémon trocou a aparência dela em todas as outras aparições. Pokérap é uma invenção da 4Kids, que adaptou Sim. uma das músicas de Quem é esse Pokémon? Para um rap, para deixar mais ocidental, digamos assim. Twitch Plays Pokémon foi um experimento social que aconteceu na Twitch para ver se quem estava assistindo conseguiria zerar o jogo, formando assim uma consciência coletiva. É bem legal e tem 2 vídeos aqui no canal. A gente vale já a pena assistiu conferir. eles, inclusive. Voltorb é uma Pokébola possuída por um Haunter.
De novo, isso tem a mesma explicação que a teoria do Cubone. Digimon versus Pokémon. Será? Será que tem? Será que é a mesma explicação? Ou é a Gabi novamente tentando mudar a nossa percepção? Tentando enganar a gente? Agora eu não sei. Agora eu não sei. Mas sim, já falaram aí no chat, a gente já conversou sobre isso, que o Voltorb é o tropo do mímico, né? Dos RPGs. Que você tem o baúzinho, que é um monstro. Em Pokémon, as Pokébolas aparecem como se fossem os baús do JRPG. E ele se camufla como item, mas é um monstro, pra te pegar de surpresa. Então é isso, é uma mecânica de jogo que virou um bichinho, né? Pra fazer sentido dentro das convenções de RPG. De novo, isso tem a mesma explicação que a teoria do Cubone. Digimon versus Pokémon. Bom, isso é mais subjetivo, e tem muito de clubismo em mídias dessa época, mas é apenas pelo lado dos fãs. A Bandai mesmo já fez jogos com a IP de Pokémon, e a Nintendo já foi casa de diversos jogos da Bandai. As duas empresas detentoras dos direitos não poderiam se importar menos. Crânio do Marowak. Aí ela esqueceu de falar algumas coisas. Por exemplo, essa disputa que tem dos dois acontece só no Ocidente também. No Japão, o Tamagotchi ele saiu poucos meses depois do primeiro jogo de Pokémon. E depois o Digimon saiu um pouquinho tempo depois do Tamagotchi. 6 meses, 8 meses. 1 ano, acho, no máximo. O desenvolvimento... que eles viram que o Tamagotchi era popular com os meninos, mas eles queriam que ficasse popular com os meninos. Eles criaram o Digimon, que a diferença eram bichinhos que você podia cair na porrada. E aí... o desenvolvimento desses projetos basicamente ocorreu ao mesmo tempo. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Inclusive, vou mandar aqui no chat, cadê? Vou mandar aqui no chat. Aqui. Vou mandar aqui, porque é um vídeo bem bacana, que ele reflete muito sobre essa questão da evolução das franquias e tudo mais. E o que aconteceu? Lá no Japão, Pokémon é só mais um Mon, vamos dizer assim. Antes disso, Dragon Quest já tinha essa mecânica, Shin Megami Tensei tinha essa mecânica, o japonês colecionava inseto, botava inseto pra brigar. Isso foi muito parte da cultura deles. Bichinhos, né? Existiam os kaijus, vendendo boneco de kaiju, do Godzilla, tudo mais, né? Só que com a vinda da mídia japonesa para o Ocidente, intensamente, a partir dos anos 90, Pokémon veio e fez muito sucesso. E um ano depois, a galera vendo o sucesso já estava trazendo outras coisas, e trouxe Digimon. E aí o mercado ocidental, em geral, começou a criar uma rivalidade entre os dois, por causa das próprias empresas que traziam. Tipo, a SBT... a Globo, o SBT tinha Pokémon. O SBT ou a Record? Agora eu não lembro. Enfim, um tinha Pokémon, o outro tinha Digimon. Aí eles passavam no mesmo horário. E aí as propagandas eram pro mesmo público. E aí eles meio que competiam. Eles competiam pelo público mesmo. Rede TV, Record, agora eu não lembro. Passou em um monte de canal, né? Então, a própria mídia aqui acabou criando essa propaganda. Um tinha a Angélica, outra tinha a Eliana. E isso foi gerando esse clubismo, não só no Brasil, mas no Ocidente inteiro foi muito parecido. Porque quando uma empresa pegou Pokémon e fez muito sucesso, as outras obviamente tentaram pegar outras coisas para fazer sucesso. E aí veio, por exemplo, o Digimon nessa. Então eles já vieram com o intuito de competir aqui no Ocidente. Mas lá no Japão nunca teve isso. Então na Ásia em geral é tipo, pô, mais um animezinho normal de vender boneco. Aqui no Ocidente, tipo, nossa, eles são inimigos, tem que matar. Eu acho muito esquisito, tipo, se eu gosto de monstrinhos que lutam, quanto mais franquias de monstrinhos que lutam, melhor. Então eu gosto de Pokémon, eu gosto de Digimon, eu gosto de Coromon, eu gosto de... até de Nexomon tem uns que eu gosto também. Então, por mim, quanto mais coisa legal tiver, melhor. Só que as pessoas têm esse clubismo de se algo é parecido com o que eu gosto, eu não vou gostar. Deveria ser o contrário. Se algo é parecido com o que você gosta, dá uma chance, vai que você gosta. Também, já que é muito parecido. Mas não, então eu acho isso meio esquisito, sabe? Isso é real, porque tem que importar menos. Crânio do Marowak. Isso é real, porque tem texto de Pokédex pra isso. Ao mesmo tempo que tem zero efeito prático no jogo. Porque se você chocar um ovo de Cubone, ele já nasce com capacete. Smash or Pass.
É uma trend que começou no YouTube e na Twitch, e não tá necessariamente ligada à franquia. A superfície. Entradas sinistras da Pokédex. Real, existem diversos textos de Pokédex com um teor mais sinistro. Porém, novamente, sem efeito prático no jogo. O coma... Ainda bem que ela só passou pra não, né? A Gabi fez o Psyops aqui, precisa esquecerem do meu Smash or Pass. Tem que botar o 2 ainda no YouTube. de Ash. Mais uma coisa que não faz sentido e se repete em diversas obras. Dragon Ball, Chaves, Hora de Aventura, Mansão Foster, The Walking Dead também tiveram suas teorias de coma infinito. Se você forçar o suficiente qualquer peça de mídia, pode receber uma teoria de coma. O corpo do Diglett. Por mais estranho que pareça, é só isso que podemos ver. Sendo ele um Pokémon topeira da primeira geração em que os designs no geral eram mais simples, colocar aquela terrinha ao redor dele foi uma solução criativa para representar ele por dentro da Terra e fazer o jogador entender que ele é um Pokémon capaz de cavar. O pai de Ash. Esse ponto é polêmico. Vamos lá. Vamos ver o que ela vai falar, e eu já fui convencido de quem realmente é o pai do Ash. A explicação mais fácil do que certa é que, no geral, protagonistas de Pokémon não têm pai. E qualquer coisa que eu falar além daqui é especulação. E conforme esse iceberg for afundando, vocês vão perceber que muitos pontos sobre o anime aqui podem ser explicados como falta de tempo, desinteresse, troca de diretores durante a produção e simples esquecimento também. Chegou um momento que o anime se tornou tão episódico que nem fazia mais sentido explicar quem era o pai do Ash. Batalha contra o professor. Eu vi várias teorias. Eu fui a fundo nesse tópico, porque eu também gosto de Pokémon, ao contrário do que os haters dizem. Eu fui a fundo e eu vi os melhores canais de Pokémon analisando sobre isso. Tipo, negócio sério mesmo, vídeo de 2 horas pra descobrir quem é o pai do Ash. Os caras indo a fundo, pegando coisa de roteiro do estúdio. A putaria completa. O pai do Ash é o Bruno. O Bruno é o campeão da liga. Campeão da liga não. É o elite da liga que luta com Pokémon de golpe físico. Lutador. Depois procura sobre isso. Todas as frases da mãe do Ash apontam para o Bruno. Isso é muito doido. Porque é ele? Porque todas as dicas da história apontam para ele. A mãe fala que o pai do Ash era um treinador famoso. Fala que ele saiu para treinar. Fala que você pega a traços faciais. Cadê? Todo o lore que vai sendo demonstrado sobre o Bruno combina com tudo que a mãe do Ash fala. E os outros não combinam. O Professor Carvalho não combina, o Giovanni não combina, sempre tem alguma coisa. O Lance não combina, esse é o Silver, não lembra? Não é o Silver, não. Esse cara aqui não combina. Quando você pega todos os elementos, tipo, o pai dele já foi campeão, sei que e tal, blá, blá, dá o Bruno. E aí esses vídeos vão a fundo nessa teoria, e pra mim virou verdade. Porque é 1 mais 1, cara. 1 mais 1, 11. 11 de setembro. Eu vou parar com isso. Mas eu fui convencido de que é ele. Eu achava que ia ser o Giovanni. Eu fui esperando que seria o Giovanni. E depois tudo apontou pro Bruno. Lembrando que o Bruno, ele é moreno de sol, tá? Ele não é morenão normal, ele é moreno de sol. Então tem os vídeos que vão na teoria, eles pegam todos os pontos. Então, basicamente, resumindo tudo que a mãe do Ash fala, o único personagem que bate com tudo isso é o Bruno. Ele já foi, não um campeão, mas é um treinador famoso, saiu pra treinar, isso, aquilo, tem... Os caras fazem todos os cálculos. Depois procura. Nem lembro qual vídeo que eu assisti sobre isso. De qual vídeo que eu assisti sobre isso? Foi do... Não foi do G-Wits. Foi do G-Wits? E assim, todo mundo achava que ele podia ser, mas ele já mostra o filho dele, já tem tudo isso. Aí olha as notificações malucas, cara. BR e o Ishigo da saga Fullbringer. O Lockstin. O Lockstin é um canal de Pokémon bem bacana. You are not the father.
Quem que é? Esse aqui é o Birdkeeper Toby. Ele tá fazendo um vídeo de colaboração com ele, provavelmente. Aqui o... Vai, depois vocês procuram. Depois a teoria é muito boa. Eu fui convencido. Professor Carvalho. Esse é real. Ao mesmo tempo que não é canônico na obra. Se você conseguir bugar... Ah, inclusive, ele fica perto da casa do Ash. Onde o Bruno treina, onde você encontra ele no anime, é perto da casa do Ash. Então tem várias paradas, tipo, que você fica, ué, como assim? jogo, é possível batalhar com o professor, e ele é o treinador mais forte do jogo. Provavelmente é conteúdo descartado. Pokébola GS só aconteceu no anime, foi pensado para ser um elemento de roteiro e não recebeu sequência. É simples. Muito mistério foi criado ao redor disso. Sempre que uma nova temporada surgia, as pessoas tentavam encaixar a Pokébola GS de alguma forma. Pikachu surpresa. É um meme, só isso. Eu não vou desperdiçar o tempo de vocês com isso. Mew Ancestral ou Ancient Mew é uma carta baseada no primeiro filme de Pokémon e foi dada como brinde. Nunca foi válida em torneios e provavelmente é a carta mais diferente já feita. Pokerus. É simples. É uma condição rara que pode acontecer com seus Pokémon e ajuda eles a ficarem mais fortes mais rápido. Não é um glitch. Nem é nada. Eu ainda acredito que o professor Carvalho passou o rodo na geral. Também tem essa teoria, né? Mas a galera desprovou. Tipo, tem muito argumento, fato contra, sabe? Escondido. É só uma mecânica dos jogos. Agora eu vou emendar 3 em 1 aqui. Gengar é a sombra de um Clefable, Gastly é um Cloyster morto, e Butterfree e Venomoth foram trocados. Não, Butterfree e Venomoth eu acho muito parecido mesmo. Todas essas são explicadas da mesma forma. E... O design dos Pokémon da primeira geração são parecidos, e isso deixa aberto para teorizarem quanto ao visual. E... Ó, Psyop voltando aí, ó. 7 de 10. Too much water. Conforme os anos passarem, menos pessoas vão saber ou lembrar disso. Mas no lançamento de Horas, um reviewer da IGN deu essa nota pro jogo e a comunidade ironizou a inocência dele. A Guerra de Kanto. É, isso mostra como review de jogo, né? 7 de 10, o problema tem muita água. Mano, isso foi muito meme. Foi muito meme. Foi real, sabe? Como que pode um negócio desse? Existe uma teoria que a primeira geração de Pokémon se passa num pós-guerra. Hipoteticamente, a razão da ausência paterna. Não é teoria, né? O Lieutenant Surge fala da guerra, que ele voltou da guerra e os Pokémons elétricos salvaram a vida dele. É o primeiro diálogo dele no jogo todo, na franquia toda. E existem muitas crianças soltas pelo país, muitos marinheiros, muitos delinquentes, ausência de polícia e a equipe Rocket controlando partes de Kanto. E apesar de criativo, foi apenas uma decisão de design de mapa. Colocaram marinheiros perto da água, campistas perto da grama alta e pescadores no pier. Enfim, erros... Ela ignorou completamente a fala do Lieutenant Surge. Não, isso de fato. Isso de fato, ela tá tentando manipular a gente. Ela tá tentando manipular a gente. É Psyop total isso aqui. Porque essa é a frase do Lieutenant Surge. Os Pokémons elétricos salvaram minha vida na guerra. É daí que surgiu a teoria e ela não fala sobre isso. Porque ela quer fazer a gente acreditar em outra coisa. Ela tá querendo... A quem interessa? Sabe? A quem interessa a gente não saber de Pokémon, hein, Gabi? A quem interessa? Na Pokédex. Sim, muitas entradas de Pokédex contradizem alguma mecânica de jogo. Por exemplo, dizer que certo Pokémon voa em alta velocidade, porém ele sequer voa. Mas sim, muitas coisas esquisitas acabam saindo do texto lúdico da Pokédex. Tanto que em Sun Moon, eles deram uma reduzida nas Dex Entries justamente para evitar ter que consultar muita literatura anterior na hora de escrever uma nova. Múltiplas linhas do tempo. É só não ficar botando nova, né? Gênio. Sim, real. Gabizard tem Irubito, cara. Caralho. Faz tudo sentido agora. Na hora de escrever uma nova. Múltiplas linhas do tempo. Sim, real. Os jogos de Alola terminaram de canonizar diferentes linhas do tempo. E talvez assim seja melhor, descartando a necessidade de se autorreferenciar constantemente, como foi até o final da geração 5. Inclusive, os especiais Generations e Evolutions trabalham justamente com esse conceito. Lost Silver. Outra creepypasta, nada demais. A partir de agora, se o item do iceberg for apenas uma creepypasta, eu vou simplesmente pular, porque não vale o tempo de ninguém. Uri Geller. Ele é o mágico que processou a Pokémon e impediu a impressão de cartas do Kadabra, por achar que o Kadabra é uma paródia dele mesmo. E hoje em dia, esse impedimento já caiu. Mas o Kadabra... Caiu ano passado, cara. Ou 2 anos atrás. Durante mais de 20 anos,
o Kadabra nunca apareceu na franquia, nem no card game. Ele sempre evoluía do Abra pro Alakazam. E durante décadas o povo ficou pedindo pro Nigella parar com essa porra. Com mais de 20 anos sem ter cartas no TCG. É. Vietnamese Crystal é a versão pirata e mal traduzida de Pokémon Crystal. Ficou conhecida por ser muito ruim e isso gerou alguns memes na época. Menina da abertura. A menina Aleatória. Realmente a menina aleatória na em abertura. questão aparece na primeira abertura de Pokémon e sempre teorizam sobre, mas é apenas uma Less, uma garota comum. N é um Zoroark. É uma Eu teoria já vi essa teoria também. de fã. E é só porque ele aparece do nada e o cabelo do N é parecido com a juba do Zoroark. As bestas lendárias eram Evolutions. Famoso É uma também. teoria interessante porque os primeiros três Eevee compartilham os tipos com o trio de Johto. Mas é só uma teoria sem muito respaldo. Mesmo porque Ah, e meio que também agora tem eles dinossauro, que eu chamo uma merda também, né? Então. os Eevee são fenídeos, enquanto o trio de Johto são felinos. E agora eles são dinossauros, minha filha. E aí? Pokémon, mano. Foda-se. Pokémon é Não sei se eles são dinossauros ou se aquela forma do paradoxo é um dinossauro, mas não representa ele no passado, é só uma aberração. Foda-se, não sei, não joguei Pokémon novo. satânico. Outro enquanto o trio de Johto são felinos. Pokémon é satânico. Outro fenômeno dos anos 90 e Tudo é satânico nos anos 90. 2000. Qualquer moda que ficasse muito popular com as crianças acabaria aparecendo em um programa de auditório para alertar os pais do mal oculto que assolava seus filhos. Muitos outros desenhos passaram por isso. Yu-Gi-Oh!, Digimon, Beyblade, Billy Mandy, Gasparzinho, a lista é enorme, mas era apenas um jeito de polemizar e conseguir audiência. Animais reais. Sim, numa época que o anime tinha uma supervisão menos rigorosa, já teve a aparição de um cachorro, alguns peixes, um furão, e o Ash usou uma fantasia de vaca. Nos jogos principais, isso não aconteceu. Alguns argumentam sobre a animação de confusão ter passarinhos, mas isso é uma representação universal para o sentimento de confusão que Pokémon incorporou. Pokégods. É um hoax misturado com uma trollagem, que estabelecia requisitos praticamente impossíveis, mas ao mesmo tempo críveis, e cumprindo eles, você conseguiria um Pokégod, um Pokémon muito mais forte e secreto. Vou ficar muito nos bait, muito merda, cara, pelo amor de Deus. Isso obviamente é mentira. Mas numa época sem muita informação ou conteúdo disponível na É o famoso, não, meu tio trabalha na Nintendo, ele falou isso pra mim. internet, algumas pessoas acabaram se apegando. O verdadeiro primeiro Pokémon. Rhydon foi o primeiro Pokémon criado. Águas médias, estátuas Sim, né, o Rhydon é o primeiro Pokémon criado, ele também inclusive tá nas estátuas. Ele é o esboço do Rhydon, também tá ali no desenho, né? pescáveis. Sim, isso acontece. E é só isso. Médias, estátuas pescáveis. Sim, isso acontece. E é só isso. Acontece que a programação da época era muito mal feita. A troca de Da época. Da época. Machamp e Golem. Uma teoria que diz que durante a troca para evoluir os dois, a máquina remove os braços do Graveler e dá pro Machoke. Por isso, o Golem perde 2 braços e o Machamp ganha 2 braços. Hã? Hã? Ah, o rosto dele vai pra cá. Isso não faz o mínimo sentido, cara, pelo E amor dá de pro Deus. Machoke. Que durante a troca para evoluir os dois, a máquina remove os braços do Graveler e dá pro Machoke. Por isso, o Golem perde 2 braços e o Machamp ganha 2 braços. Divertido de se pensar. O Lugia originalmente foi criado apenas pro segundo filme. Sim, muitas fontes dizem que sim. Revelar detalhes de produção antigos não é algo que a Game Freak e a Nintendo gostam de fazer. Então, é real. Ao mesmo tempo que não sabemos se eles já tinham o design do Lugia pronto para ser usado em algum jogo. Mãe e filha e Misty adulta. Ah, isso aí é uma cena do filme de uma exibição específica que foi jogada fora e teoricamente mostra a filha do Ash com a Misty, né? Tipo, quase um Lost Media essa porra. Descobriram tem tipo 3 anos, uma coisa assim, né? Um dos vários trailers em japonês do filme do Mewtwo tinha a presença de uma personagem estranhamente parecida. Isso aí me lembrou de uma professora que uma vez viu uma menina com algum item da Hello Kitty na sala e começou a contar uma história de que Hello Kitty era satânico, e o gato era a representação da filha do criador que nasceu sem a boca e ela usou ela de sacrifício. Não, eu já escutei essa história. Usou ela de sacrifício pro capeta. Muita doideira, uma professora falar isso pra um bando de crianças de 8, 9 anos. Certeza que traumatizou alguém. Cara, mano, escola é uma das piores invenções da humanidade. Foda-se, não vou elaborar.
Não vou elaborar. Mas é. Mas é. O sistema de estudo atual está completamente destruído. Não só no Brasil, mas no mundo todo também. Completamente ineficiente, disfuncional, cria pessoas com diversos traumas e incapacidade social. Está completamente errado. A gente está simulando um sistema de escola criado na Revolução Industrial para fazer gente montar peça. Não questione, só repita. Vai tomar no cu, escola. E aí você bota um professor animal desse para falar um negócio. Cara, bizarro, 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 bizarro. Parecida com a Misty, uma criança e a mulher da profecia do filme, que por algum motivo tá nessa cena também. E nessas imagens, elas andavam juntas. E tem uma cena que o Pikachu demonstra ter afeto pela garota. Enfim, é uma cena cortada de um dos primeiros trailers do filme. Existiu uma entrevista em que o diretor do filme desmentia isso, mas o blog com a entrevista saiu do ar. Então é só isso, um material antigo de algo descartado do filme que talvez pudesse Não, o diretor desmentiu, ele só falou, não. Vai acreditar? Hoje em dia eu não acredito em mais nada. ser a filha do A faculdade tá uma merda. Eu engordei, fiquei fudido, a faculdade acabou comigo também. Ash da Misty, mas pode ser somente também a Misty interagindo com uma garota qualquer. Estátuas em Suzano. Sim, isso é real. Suzano? Não é em uma cidade de São Paulo, talvez nem todo mundo saiba, mas Suzano tem algumas estátuas de Pokémon. E é bem legal. Inclusive a prefeitura tá até ajudando a revitalizar essas estátuas. A elite dos Eu achei que era meme. Porque Suzano, tem o Suzano, que é um deus japonês. E é um nome em japonês também, né? No caso, é o nome de um deus, mas aqui no Brasil tem Suzano. Então tem o Suzano-Omon, que é um deus do Digimundo e tal, dos espíritos ancestrais. Aí todo mundo zoa Suzano, né? A cidade, é nome. Só que de fato era mesmo, né? 4 é o governo. O quê? Vai revitalizar essas estátuas. A elite dos 4 é o governo. Não faz muito sentido. E por O mundo de Pokémon não faz nenhum sentido, não pense. o governo ser um conceito que precisa ser trabalhado com muito cuidado, porque senão Pokémon não entraria em alguns países e alguns pais não comprariam para os seus filhos. Então, sistema de governo em Pokémon não é um ponto que vai ser desenvolvido, Não existe. Quem é mais forte, manda. seja explícita ou subliminarmente. Me siga na Nintendo Power. Mais uma das coisas que só poderia acontecer nos anos 90. Uma revista com alcance gigante soltou a bomba do Missigno e ensinava como encontrá-lo. Street Fighter foi a mesma coisa. Eu imagino quantas crianças perderam seus saves, e algumas até o cartucho. Biscoito de lava no caminhão. Nos remakes de Kanto, os desenvolvedores deixaram um biscoito para todo mundo que foi lá visitar o famoso caminhão do Mil. Relacionamentos entre humanos e Pokémon. Sim, esse aqui infelizmente tem seus traços de verdade. Na biblioteca de Canalave, tinha alguns livros que você poderia ler e ficar sabendo que no passado era normal humanos e Pokémon viverem juntos e comerem na mesma mesa. E isso abriu espaço para muita interpretação. E pessoalmente, me surpreende que não passou muito disso. Pokémon Gente. Se com... Não vou falar nada, né? Mas, gente, óbvio. não utilizados. Me surpreende que não passou muito disso. Também teve, tipo, fala que sobre eles serem humanos, serem considerados pokémons no passado também. Tem uma loucura, cara. Pokémon, os escritores querem qualquer merda aí, deixa os fãs criarem um lore em cima, mano. É muita preguiça. Pokémon não utilizados. Diversos Pokémon foram descartados e reimaginados ao longo de toda a franquia. Alguns são mais comuns e outros mais obscuros. É interessante ver o que eles tinham em mente. Pokémon Water Blue. O jeito de explicar esse é que simplesmente a Game Freak decidiu lançar o remake pros Smash Paz é canônico então. É canônico no mundo de Pokémon, cara, por incrível que pareça. dois jogos originais. Muitos não sabem, mas Pokémon Blue foi lançado mais tarde, como se fosse um patch de correção. Pokémon Green em inglês. Inversamente, pelo motivo anterior, decidiram trazer a versão Blue para o ocidente ao invés de Green, por ser mais atual. E por isso, Green nunca recebeu localização oficial. Balio é um Fakemon que apareceu durante a temporada de vazamentos de Sun e Moon. Entre tudo que foi visto, ele virou uma trend entre os fãs. Pokémon Pink. É um jogo que poderia ter acontecido, nos mesmos moldes de Yellow, mas dessa vez com Clefairy ao invés de Pikachu. Talvez para referenciar um dos mangás, no qual o Pokémon principal era o Clefairy. Erros em Trainer's Choice. Muitos erros aconteceram nessas vinhetas. O mais famoso de todos é aquele que fala que o Arbok evolui para Seviper. O mapa de Cerebi é canônico. Em horas, os desenvolvedores esconderam o mapa conceito que o pessoal do Cerebi fez. E isso é uma homenagem bacana ao trabalho que eles fizeram durante muitos anos para a comunidade.
É até assustador, né? Como que o site não caiu ainda, né? É engraçado que o desenvolvedor vai lá, faz a homenagem, aí é capaz do advogado da Nintendo ver que o mapa do jogo tá no site do Cerebi, que era o mapa do Cerebi, e falar, então quer dizer que esse site aqui tá falando que eles que fizeram a parada que tá dentro do nosso jogo? Processa ele. $1 milhão cada um e 10 anos de prisão. Eu não duvido nada disso acontecer. Mas não torna o mapa canônico, mesmo porque esse mapa tem regiões de jogos que a Game Freak prefere esquecer que existiram. A tinta azul em É Pokémon Pokémon da foto lá? Heroes. Esse aqui tá Freak prefere esquecer que existiram. A tinta azul em Pokémon Heroes. Esse aqui tá mal traduzido, mas eu vou explicar pra vocês. No filme do Latias e Latias, a versão ocidental recebeu um filtro azul que deixava toda a animação em um tom azul constante. Ninguém nunca falou oficialmente sobre isso, e foi Nossa. corrigido no lançamento do Blu-ray e nas mídias digitais. Pikachu em Conker's Bad Fur Day. Sim, isso é real. O Pikachu aparece no jogo adulto do Nintendo 64, mas em uma cena deletada. Águas Profundas. Episódios 23 e 24 de Black and White. Eles foram cancelados devido aos terremotos. Anos depois, os roteiros saíram na internet. Jogos em Flash da PETA. Sempre teve um Esse é atrito famoso. entre a PETA e jogos de videogames. Muito de mau gosto, por sinal. Sangue, telas sensíveis. Conforme o tempo for passando, esses jogos vão acabar sendo esquecidos. Capumon. Foi o projeto alfa de Pokémon do Satoshi Tajiri, com um conceito muito parecido com o de Pokémon. Música de Diamond and Pearl em Caterine. É o Capsule Monsters, né, que seria. Por isso que é Capu. Eles mudaram o nome pra Pokéton. E essa parte dos jogos da PETA eu joguei. Uma merda o jogo, uma merda. Sim, isso é real, o que é fascinante, porque eu gosto muito de Caterine. E é isso. Parece que o Shoji Meguro quis experimentar um arranjo diferente de uma música de Pokémon e escondeu isso dentro do jogo. The Electric Tale of Pikachu. É um mangá que reconta a história da primeira É um parte mangá da hentai, né? Esse mangá aí é quase hentai, é um ecchi sinistro esse mangá aí. Dizem que a história é incrível, e mais incrível que a história é só o ecchi que tem no mangá. anime. Nada demais. Mas conforme o tempo passa, mais esquecido ele fica e mais ele vai afundando nesse iceberg. Chatbot É porque, tipo, ele é violento, tem ecchi e história boa. Se eu não me engano é esse. Tem um mangá de Pokémon que é assim. E é oficial mesmo. banido. Mais esquecido ele fica e mais ele vai afundando nesse iceberg. Chatbot banido. Sim, ele foi banido de interações online, já que era possível fazer o chatbot falar uma frase que você mesmo gravou. E como todos podem imaginar, isso não daria certo. Recrutando Kecleon. Os Sim, caras são muito inocentes, né? é possível recrutar o Kecleon em Mystery Dungeon, mas ao mesmo tempo é muito improvável. Dublagem da América Latina menciona Digimon. Sim, isso aconteceu. Na dublagem de Diamante e Pérola, em espanhol, a caçadora Jay manda os capangas irem pro Digimon. Talvez seja só uma brincadeira dos tradutores, ou uma confusão que não foi detectada na revisão. Nevasca de Diamante. Sim, isso é real. No dia 12 de janeiro, é possível ver essa neve de diamante nos jogos da quarta geração. Isso foi feito por causa do aniversário do Masuda e é bem legal. Cut pode cortar grama. Isso não deveria estar tão baixo aqui, mas sim, é possível limpar a grama usando o HM Cut. O Nascimento de Mewtwo. É um filme prólogo do primeiro filme da franquia, e conta a história que culmina nos acontecimentos que a gente vê no filme. Eu nunca vi. Nunca foi trazido pro ocidente, Ah. então quase nunca é mencionado. Tá E explicado. provavelmente não chegou no ocidente porque o Ash não tá no filme. Logo, não faria tanto sucesso. Substituição das companheiras de Ash. Esse é um dos pontos mais polêmicos desse iceberg. E pra resumir, Eu nunca o soube. diretor do anime da Eu nunca soube que tinha. época de Diamante e Pérola deu uma entrevista. Descobri agora. Tô feliz. E nessa entrevista perguntaram pra ele porque só as meninas eram trocadas e o Brock não. E então ele respondeu e trocava as meninas pra agradar os garotos que assistiam. Nada de errado. Depois disso, ele foi substituído. E é meio que por culpa desse comentário infeliz que o Brock saiu do anime. Tipo, faz todo sentido. Por que ele foi substituído? Faz todo sentido, ué. Você pega o público que assiste Pokémon, se a maioria deles é garotos, faz todo sentido você tentar agradar a maior parte do seu público. Não entendi, não, ué. Se não tivesse dando certo, eu mudasse a estratégia, mas estava dando certo. O foda é que Pokémon também, qualquer coisa que fizer vai dar certo, né? Os caras podem fazer qualquer besteira que vai dar certo. Então, isso é frustrante. Aí é perder o Brock. O Brock era, já viu um monte de bosta depois. O Brock era brother pra caramba, era muito bom. Eu não vejo problema em trocar as garotas, não. Até porque as garotas, pelo fato delas saírem, elas se tornavam mais especiais.
O Brock é aquele cara do início ao fim. Ele é uma caricatura. Porque ele precisa ser uma caricatura porque ele tá sempre presente. As garotas não, elas podiam ter desenvolvimento. Elas podiam evoluir e se tornar um personagem que quando volta, volta diferente, volta interessante, volta bacana. Então, eu não vejo por que seria um problema. O motivo é esse mesmo, quem tenta negar, né, motivo de mercado, tá uma ilusão, cara. Tipo, meu Deus, o cara falou uma coisa feia. Porra, vai tomar no cu, cara. Não consegue aguentar a realidade, sabe? Por isso que o povo se esconde debaixo do cobertor e fica chorando o dia inteiro. Isso, ele foi substituído. E é meio que por culpa desse comentário infeliz que o Brock saiu do anime. Mas o cara também foi burro, né? A sociedade japonesa é toda fresca também com certas coisas. Então, ele tinha que ter dado a desculpa da forma correta. Ao tirar personagens, como as garotas que são parceiras importantes na história, nós acreditamos que podemos fazer uma história mais impactante e fazer com que elas passem por transformações relevantes na história e que voltem eventualmente no futuro de forma impactante. Enquanto o Brock está lá sempre com a mesma personalidade para criar uma sensação de conforto no espectador. Enquanto as garotas estão lá para criar a sensação de progressão na história. E mostrar como, né, são as mudanças nas suas vidas. Pronto, tá isso aí. Profundezas. Jogos do Sega Pico. Sega Pico é um equivalente japonês do laptop da Xuxa e do Ben 10, geralmente feito para crianças menores. Buy It or Die. Isso aqui é bem engraçado. Alguns anos atrás, surgiu uma moda nas comunidades de retro gaming, a tela anti-pirataria. Algumas medidas são reais e outras foram criadas por fãs. Essa é uma delas. De acordo com relatos, Pokémon Fire Red e Leaf Green teriam um NPC que te ameaçaria caso seu jogo fosse pirata. Isso é falso, mas continua bem criativo. Pikachu irritado com PlayStation. No jogo Hey New Pikachu, era possível conversar com ele usando um microfone. Com isso, tivemos algumas tentativas de interação muito inusitadas, e algumas pessoas tentaram falar PlayStation pro Pikachu, e ele ficava irritado. Isso é boato, e é pouco factível, já que na época ainda não existiam muitos avanços na tecnologia de reconhecimento de fala. O jogo era capaz de reconhecer alguns poucos fonemas e a frequência da fala, mas não traduzir palavras exatas em uma reação do jogo. Se esse jogo tivesse saído hoje, essa teoria faria mais sentido. Já em 98, é muito pouco provável que o Nintendo 64 tivesse capacidade de processamento para reconhecimento de fala. Será? Não confio mais na Gabi depois de tudo que a gente viu nesse vídeo. Mewtwo, isso existe. No mangá Pocket Monsters, o Clefairy se transforma no Mewtwo, mas é só uma gag engraçada. É mais um produto do tempo em que a Pokémon Company não acompanhava de perto suas licenças. Engraçado. É mais um produto do tempo em que a Pokémon Company não acompanhava... Mano! O Pikachu tá cagando! Tá aparecendo brioco do Pikachu! Tá fazendo biquinho! Que porra é essa, mané? Caralho! O jato de merda! Meu Deus! perto suas licenças. Hoje, coisas como essa não aconteceriam. Pokémon Picross. Esse é muito interessante e pouca gente sabe ou comenta. Mas antes de termos o Pokémon Picross para celular e 3DS, deveria ter existido outro. Em 2020 vazaram diversos arquivos da Nintendo e junto deles a ROM completa de um jogo nunca lançado, Pokémon Picross. O jogo é tão interessante quanto o Picross consegue ser, mas deixa a esperança de mais jogos descartados aparecerem no futuro. Missigno em XY. Anos atrás, surgiu na internet pessoas dizendo que era possível achar o Missigno em Lumiose. E não, um tempo depois, com o uso de debug e cheats, viram o que realmente estava por trás da porta. Outra porta. E um jogo de luz para dar profundidade. Padrão Game Freak de programação. Kuni. A maioria não conhece, ele é mais popular entre as crianças no Japão, e ele é só esse cara esquisitão que aparece em alguns programas de Pokémon na TV. E chegou até a ganhar carta de TCG. Recall do Burger King. Em 1999, o Burger King dos Estados Unidos deu brindes de Pokémon. E tiveram que correr para recolher, já que as Pokébolas poderiam causar engasgos. E se você não sabia porque os brinquedos de fast food de hoje em dia são inteiriços e sem partes articuláveis ou peças avulsas, é por isso. Pra ninguém engasgar. Banido. Tira a diversão de todo mundo, porque tem um animal que vai engasgar com aquilo que os pais vão bosta. Vai tomar no cu, perdi meus bonequinhos com articulação. Da Arábia Saudita. Sim, aconteceu, mas não tem um motivo especial. Muitas coisas são banidas lá. Homem-Aranha, por exemplo, também é proibido lá. Mudanças nos Shinies. Sim, muitos Shiny mudaram de cor ao longo dos anos. Mas é só isso. Atualização de design. O mais conhecido foi o caso do Gengar. Tem outros, mas não é lá tão interessante.
ZBTB7. Isso aqui é muito curioso e eu mesma não sabia. Mas um laboratório batizou um gene causador de câncer de mama com o nome Pokémon. Não muito depois, a Pokémon Company ameaçou processar o laboratório e em seguida concordou em renomear o gene para ZBTB7 ou ZBTB7. Pokémon de Tô falando, mano. Vai ter um advogado da Nintendo debaixo da sua cama nesse momento. English. É um conjunto de curtas que passavam na TV japonesa que ensinavam as crianças um pouco de inglês. Nada demais. O abismo. Luigi e Yoshi. Essa é uma das coisas que só poderia existir no tempo que não existia crivo editorial nenhum. Sim, o laboratório também quis chocar, né? Porra, a Nintendo não perde tempo, cara. Qualquer coisa ela já processa. Muito louco. Eles nem tentaram conversar. Não, já processa. Toma um processo aí, foda-se. A revista Nintendo Power fez uma pegadinha com os fãs, dizendo que era possível conseguir o Luigi e o Yoshi em Pokémon. Isso é claramente falso, mas enganou muitas pessoas. Gorashu. Isso surgiu de uma troca em que o NPC te pedia um Raichu. Quando a troca era concluída, o NPC te falava que o Raichu tinha evoluído. Isso fez com que as pessoas especulassem a respeito de uma possível evolução secreta do Raichu. Mas, na verdade, isso foi só falta de atenção na hora de traduzir os jogos, já que na versão japonesa, a troca era de um Kadabra e um Graveler. Pokémon que evoluem por troca. 50 Lilies. E eles mudaram a troca, tipo... Foda-se. Ah, um aqui, agora no ocidental vai ser outra troca, foda-se. Loucura. Isso é curioso. Nos jogos de Sun e Moon, a programação também não era das melhores. Então toda vez que algum evento dispara o gatilho de aparição de um personagem, ele é basicamente criado de novo na memória do jogo. Isso aqui. Ao invés de ele aparecer e ser apagado em seguida, o personagem continua ativo. O Dragonite Fisgar. Já falei isso aqui. Eu acho que foi... Eu também conversei isso com a Gabi, se eu não tô me enganado. Todos os personagens de Pokémon Sun e Moon, eles aparecem, eles estão constantemente em todos os mapas que eles aparecem. Então, em vez de você ter um personagem, uma programação orientada a objeto, né? Em vez de você ter um personagem que ele tá lá e você invoca ele no local que precisa, depois tira, não, eles estão sempre lá. A frase "a programação não era das melhores" se aplica a todas as gerações. Pois é. Então, imagina que você tem a Lily, né, o nome dela. Você tem uma Lily em cada... Vamos dizer que tem 100 mapas no jogo, 80 deles tem Lilies. Em algum momento você interage com uma Lily, ela aparece na história, na cutscene, no NPC, você vai ter 80 Lilies no jogo. Agora multiplica isso para todos os outros personagens. Ou seja, metade do jogo, do processamento do jogo, do peso do jogo é dedicado a trabalhar com redundância. E não com o jogo em si. Entendeu? É tipo uma das coisas mais básicas que você aprende em programação. No terceiro período de programação você já tá aprendendo isso. Mas não, a Pokémon Company não aprendeu. Então, eles também são ruins no que eles fazem. Não é só falta de tempo e tal, eles são ruins também. Isso aqui não tem nada a ver com a vara de pesca de continua ativo. O Dragonite Fisgado. Isso aqui não tem nada a ver com a vara de pesca, mas sim, é real. Na primeira geração, era possível executar um glitch que faria um Dragonite selvagem aparecer. Mas ao invés de ser um Dragonite selvagem, na caixa de texto estaria escrito Dragonite Fisgado. E é isso, um bug. Não é dos mais populares ou práticos de executar, mas tá lá. O evento do Gengar racista. Em 2009, no evento da Nintendo World, alguém começou um spot de distribuição fake, com um Gengar que tinha um nome racista. A organização prestou esclarecimentos e disse que não estava por trás disso. Até hoje ninguém sabe quem foi, e esse continua sendo um dos momentos mais infames da história de Pokémon. Tragédias envolvendo Pokémon Go. Sim, como que o cara conseguiu fazer isso, mano? muitas aconteceram. Pessoas dirigindo enquanto jogavam. Como que o filho da puta conseguiu se passar pra um cara da Nintendo e botar um spot de distribuição de Pokémon, cara? A organização prestou esclarecimentos e disse que não estava por trás disso. Até hoje ninguém sabe quem foi, e esse continua sendo Item Black Sludge, nossa, que escroto, cara. um dos momentos mais infames da história de Pokémon. Tragédias envolvendo Pokémon Go. Sim, muitas aconteceram. Pessoas dirigindo enquanto jogavam, tumultos que levaram ao pisoteamento, assaltos, quedas, atropelamentos. Muitos casos foram relatados entre 2016 e 2017, naquele boom inicial do jogo. Depois disso, as pessoas perceberam que não era pra tanto, e a euforia diminuiu. Então, menos eventos infelizes. O vírus Pikachu. Foi um vírus de computador que fazia um Pikachu aparecer na tela das pessoas infectadas. Como era o Pikachu, algumas pessoas não se sentiam inclinadas a fazer algo a respeito. O objetivo do vírus, até onde se sabe, era danificar os computadores e não roubar informação. Então, no pior dos cenários, bastava formatar o computador.
E apesar de parecer banal hoje em dia, na época nem todo mundo tinha essa destreza tecnológica. Então um vírus desse poderia render uma viagem bem cara até um técnico. O Limbo. Coletor Benial é outro produto da época que terror fazia muito sucesso com crianças. E muitas hack ROMs com Ainda faz, minha filha. Ainda faz. Só ver o filme do FNAF aí, que a garotada tá indo em peso assistir. o mesmo teor surgiram. E é sempre a mesma história. Um cartucho perdido foi encontrado com um jogo sinistro dentro. E quem jogou, morreu. Zero originalidade. A lua é as nuvens. Isso é só um meme do 4chan. Não deveria estar no abismo do iceberg. Diglett encontrado na vida real. Bom, existe um relato na internet de uma pessoa que teria supostamente encontrado um animal igual ao Diglett. E eu nem preciso dizer que não é pra gente levar a sério, né? Música sobre gravidez masculina. Real. Antes de compor pra Toby Fox, Pokémon Music. Toby Fox, Pokémon Related from the earlier piece. The Baby's You, the original song was about a character David giving birth to John. It was composed also Homestuck, forum art, rude, condemned, post artwork, fragment the song was embedded. The original song. Game Freak, Toby Fox fazia músicas pra Homestuck. E se você... Real. Antes de compor pra Game Freak, Caraca, o Toby Fox compõe pra Game Freak? Caralho, não sabia disso não. Toby Fox fazia músicas pra Homestuck. E se você não sabe o que é Homestuck, é melhor ficar sem saber. Homestuck. Não, tem muita gente que gosta de Homestuck. Minha namorada gosta de Homestuck. Homestuck é uma história que começou no Newgrounds, se eu não me engano. Era uma história interativa. E ela começava bem boba. Ela começava meio Terríveis Aventuras de Billy Mandy. É mais ou menos essa vibe, de certa forma. E ela começa a evoluir para um caos de galáxia existencial, com poderes e tudo mais. E tem os sistemas de poder que uma galera acha que é o melhor sistema de poder que existe no mundo. E a história vai crescendo e ficando cada vez mais louca. E tem animação, tem luta. Cadê? Olha só. Cara, isso já era K-pop. Os caras já usavam K-pop em 2004, tá ligado? E ficou muito famoso o Homestuck na internet. Sabe o que é Undertale é hoje, essas paradas, FNAF é hoje? É Homestuck na época. E tem um monte de animação, de luta. E aí tinha um monte, tem animação de porrada, música, tem... Cadê? Deixa eu ver outra aqui. Aí o negócio foi evoluindo, tá? A animação foi evoluindo. Pô, é coisa de fã, tá? Não é oficial não, coisa de fã. Se eu não me engano. O negócio tem muito conteúdo. Só que é muito difícil entrar dentro da franquia. Porque é uma parada bizarra, bizarra. E o negócio era meio meta. 3.7 milhões de views, tá? Era assim que era contada a história, em pixel art. E começa com você preso no seu quarto de castigo. Uma parada assim. E evolui pra isso. Era pra você jogar, hoje em dia você só tem um vídeo no YouTube. Aí tem os... E aí você ia jogando durante os acontecimentos e tal. E o negócio era meio sarcástico, meio... Bem anos 2000, sabe? Então... Tanto é que tem a música, né? Original Megalovania. E que as músicas de Undertale foram meio que muito inspiradas no que o Toby Fox fez pra Homestuck. Isso quer dizer quando você diz que é meta? Porque a história sabia que era uma história. Entendeu? E aí tem... Cadê? Tem uma música que é muito famosa de Homestuck. Tem um monte de música, tá? Um monte de música. Mas teve uma que ficou muito popular. Essa aqui, eu acho. Tipo, a história saiu do garoto no quarto dele, de castigo, sei lá.
pra, tipo, uma luta interdimensional com seres abissais e a importância da jornada do herói. Porque, tipo, você tem poderes meta, tipo, mentor, herói, rival, esse tipo de coisa. Eu só não vou conseguir achar o negócio mesmo. Mas ele pega, tipo, a comunidade de Homestuck é meio maluca, tá? Você vai encontrar todo tipo de gente em Homestuck. Você vai encontrar fã de Homestuck que é tipo nazi. Você vai encontrar fã de Homestuck que é tipo tem 17 pronomes, 5 gêneros e faculdade de especialização em gênero neutro, sabe? E tipo, essas pessoas convivem na mesma fandom. Então tá ligado? É essa maluquice. Então, igual o Twitter, tipo isso, né? Enfim, é um buraco enorme quem quiser entrar nisso aqui. Eu, infelizmente, eu não consegui entrar. Eu parei na hora que eu parei quando a história aparentemente ia ficar maluca. Eu terminei a parte que o moleque tava em casa sem fazer nada, e aí o meteoro meio que cai na casa dele. Alguma coisa assim. Agora eu não tô lembrado direito. E aí o Toby Fox, aparentemente, ele fez uma música como protesto a uma outra coisa. Aqui, ó. A música que o Toby Fox fez, na verdade, foi inspirada em uma outra música dele, que diz, que o nome é O Bebê é Você. A música original era sobre o personagem Dave dando luz ao personagem John. E foi composta em resposta à regra do fórum de Homestuck, de fanart, que condenava as pessoas postando artwork de crianças grávidas. A música fez ele ser banido por causa dessa violação. Você tá vendo que no fórum de Homestuck, na parte de fanart, as pessoas desenhavam crianças grávidas. Essa que é a bizarrice da fandom de Homestuck. Entendeu? Lembra, você vai encontrar todos, né? Então lembra que eu falei que você vai encontrar um e o outro? Então você vai encontrar todo mundo aqui. O Toby Fox fazia parte. Toby Fox fazia músicas pra Homestuck. E se você não sabe o que é Homestuck, é melhor ficar sem saber. Mas acontece que ele usou o mesmo arranjo de uma música sobre gravidez masculina em uma trilha de Pokémon. Nada demais, é apenas uma conexão curiosa. Imagens do mundo real nas ruínas abissais de Heart Gold e Soul Silver. Sim, isso acontece. E é naquele evento do Arceus que pouca gente jogou, mas aparecem diversas imagens diferentes. Entre elas, imagens do mundo real. Mas não é nada demais. É só um exercício de metalinguagem sobre o Arceus ter criado tudo. Pikachu e Pichu banidos do Japão. Sim, uma lei fez com que um curta dos irmãos Pichu fosse banido do Japão. E é só isso. O curta foi banido. Não dá pra negar que... Ah, mas fala qual que é a lei, pô, Gabi. Qual que foi? Fiquei curioso, quero saber. Esse fim de iceberg foi um pouco decepcionante. Mas é isso. Muita coisa só tá aqui por falta de capricho da Game Freak. Por exemplo, sugerir uma evolução pro Raichu, ou escrever qualquer coisa no último da Pokédex, ou não limpar o conteúdo descartado de dentro do jogo. Enfim, muitas teorias malucas que você vê por aí podem ser explicadas com a falta de interesse dos responsáveis. Se você assistiu até aqui, eu suponho que você tenha gostado do vídeo, então eu acho que eu mereço um like. Se você chegou no canal agora, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Eu acho que ela tá tentando influenciar a nossa opinião, tá? Eu tô achando que você deve ficar esperto com a questão da Gabi aí, acho que ela tá contra a gente, cara. É isso que eu tô sentindo. 30 minutos de Psyops, exatamente, 30 minutos de Psyops. Tentando fazer a gente esquecer da guerra e tal. É manipuladora nata, fica esperto. Fica esperto. Depois vocês vão lá. Vai no vídeo dela e comenta Psyops. Ela vai ficar puta comigo. Vai lá e comenta Psyops pra ela me xingar no WhatsApp depois.